História chocante dessa avó. Encontrei 2 crianças abandonadas e minha decisão causou caos. Nunca imaginei que uma manhã qualquer de abril, naquele sol escaldante de 1995 em Poço Redondo, pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Eu, Dona Basti, com meus 60 e poucos anos, caminhando devagar, sentindo o calor na pele e aquela tranquilidade costumeira. Foi quando ouvi, primeiro, um choro baixinho, estranho, mas persistente, como se alguém ou alguma coisa estivesse desesperado querendo ser ouvido. Meu coração apertou. Não era um choro comum. Naquele cruzamento, bem em frente à minha casinha simples, a calçada brilhava com o sol e a poeira dançava no ar. Lá estava uma cesta, velha, mal cuidada, como se tivesse sido abandonada apressadamente, e dentro dela estavam 2 bebês, gêmeos. Eles tremiam, com os rostos vermelhos, soluçando forte. Era algo impossível de ignorar. Meu corpo estremeceu todo. As mãos começaram a suar frio, e eu senti um nó crescendo na mim. Por que 2 crianças tão pequenas, no meio do nada, naquela cesta surrada? Meus olhos buscaram ao redor. O silêncio cortante da rua parecia esperar algo. A cesta estava vazia de qualquer bilhete, nome, nada. Só os choros insistentes e aquele frio estranho que me desceu pela espinha. Um pressentimento ruim, como se estivesse olhando para a cena de um ritual macabro. Uma coisa sombria demais para imaginar. Meu peito doeu. Foi ali que uma força interna me dominou. Não podia deixá-los ali. Não daquela forma, sozinhos, entregues ao destino cruel. Peguei os 2 com cuidado. Senti o peso frágil e mexido. Era um misto de amor, medo e uma responsabilidade que caiu sobre mim como uma tempestade inesperada. Aquele momento simples, numa cidade pequena que mal mexia com as forças do mundo, virou meu universo de pernas pro ar. Levei os gêmeos para casa. Dei-lhes nomes, Davi e Clara, porque a pureza daquelas almas implorava por um lar. A decisão foi rápida, mas a certeza nada clara. Algo. A notícia se espalhou rápido, claro. Diziam por aí, Bonabasti está adotando crianças largadas na rua? Quem garante que essa história tem pé? O olhar desconfiado dos vizinhos me perfurava, mas eu não podia recuar. Esses pequenos eram minha missão, mesmo que isso me colocasse no meio de um furacão social que eu nunca quis enfrentar. Agora, no meio desse silêncio desconfortável, eu te pergunto, o que você faria se de repente sua vida mudasse para sempre porque decidiu estender a mão para 2 crianças abandonadas? E se o passado delas voltasse a assombrar não só a mim, mas aos 2 pequenos que agora chamam minha casa de lar? Mal posso imaginar o que ainda vai acontecer. Mas uma coisa eu sei. A paz conquistada nunca é tão simples quando o destino resolve bater forte na nossa porta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápido. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O calor ainda queimava minhas bochechas, quando de repente a porta da minha casa se abriu. Era Maria, a vizinha que sempre tinha um palpite sobre tudo o que acontecia por ali. Com aquele olhar de quem sabia das coisas, ela atravessou a sala e eu senti meu estômago revirar. Dona Basti, ela começou, a voz tremendo. Você precisa ver isso. O coração acelerou. O que poderia ser tão urgente? Naquele momento, pensei em tudo que tinha deixado para trás. Toda a coragem que juntei para acolher Davi e Clara. Mas o que ela tinha para dizer parecia pesar mais que o cotidiano de cuidar deles. Eu segui Maria para fora e vi o inesperado. Um grupo de pessoas se aglomerava em frente à minha casa. As vozes se misturavam,
formando um burburinho que me deixava inquieta. O que acontecia ali? Quando cheguei mais perto, consegui ouvir algumas palavras e meu mundo desmoronou. Não é só abandono, são gêmeos. A história deles é muito mais sombria. Uma mulher de cabelos desgrenhados apontou para mim, e o ódio estampado em seu rosto fez meu coração gelar. Eu não entendi. Que história? Que essas pessoas sabiam que eu não sabia? A cena desenrolava-se como um filme de terror. As pessoas começavam a me cercar, e eu podia sentir a energia pesada no ar. Cada palavra que ouvi era como uma punhalada. Eles são filhos de um crime, Dona Basti. A mãe era uma mulher desaparecida, e esses bebês têm uma maldição que caiu sobre a cidade, disparou o outro. Meu coração parou. Que maldição? Quem eram aqueles gêmeos realmente? 2 policiais chegaram, e percebi que a situação ficou muito mais séria. Eles começaram a perguntar, e eu, atordoada, tentava entender. Onde você os encontrou, Dona Basti? Perguntou um deles com uma expressão que misturava desconfiança e curiosidade. Na esquina, numa cesta. Gaguejei, mas a voz saiu tão baixa, tão frágil. O pânico começou a tomar conta de mim. O que eu tinha feito? Enquanto tentava fazer sentido de tudo, Maria me empurrou levemente. Você não se deu conta da gravidade da situação, não é? Ela tinha um brilho de satisfação nos olhos, como se estivesse esperando por isso. Davi e Clara começaram a chorar, e eu me senti como se estivesse perdendo o chão sob meus pés. O mundo ao meu redor sumia. As vozes aumentavam, os olhares de reprovação pesavam mais. Como pude cair nessa armadilha? Será que eu estava ajudando 2 vítimas? Ou me enfiando em algo que nunca conheci? O peso da responsabilidade parecia insuportável. Foi então que um homem apareceu no meio da confusão. Parecia comum, mas os olhos dele eram intensos, cheios de dor. Deixe-os em paz, eles não são o que todos pensam, gritou. Fizemos contato visual e, num instante, um frio percorreu minha espinha. Eu não sabia quem ele era, mas algo me dizia que ele estava ali para proteger os gêmeos. Ou talvez para me alertar sobre algo ainda mais perigoso. Ali estava eu, uma avó comum, num furacão de segredos. E a cada momento, parte de mim desejava voltar no tempo, antes de encontrar aqueles gêmeos. O que mais eu não sabia? O que eles realmente representavam? E aquele homem, quem seria? A multidão começou a se agitar, e a tensão no ar era like eletricidade. Eu precisava de respostas. Mas, e se o que descobrisse fosse ainda pior? O que realmente escondiam Davi e Clara? Uma tempestade se formava e eu estava no centro dela, sem saber como sair. Ali estava eu, sem chão, rodeada por pessoas que não paravam de murmurar. O homem, com os olhos intensos, olhava fixo para mim, uma mistura de dor e urgência na expressão. Era como se ele soubesse algo que eu não sabia, algo que poderia bagunçar ainda mais a já apavorante situação. Davi e Clara, os gêmeos que eu tentei salvar, estavam chorando em meus braços, completamente alheios ao caos que se desenrolava ao nosso redor. Mas e se eles fossem mais do que apenas crianças abandonadas? E se a verdade fosse mais sombria do que eu poderia imaginar? Logo, o silêncio do grupo foi interrompido por um grito. Uma mulher, com um olhar que transparecia desespero, começou a se debater, apontando para o homem de olhos intensos. É ele! Ele foi quem fez tudo! Ela parecia tomar coragem, e as palavras dela ecoavam. Ele é o pai. Ele está atrás delas. O mundo ao meu redor parou por um instante. O pai? Sobre o que ela estava falando? Meu coração disparou. Um tremor correu pela minha espinha. O homem olhou para ela, um misto de raiva e choque. Mas algo em seu olhar me dizia que era verdade. Eu congela. Como assim, pai? O que estava acontecendo? Davi e Clara, filhos de um homem que havia sido apontado como responsável por algo terrível. A confusão cresceu dentro de mim, e os olhares da multidão tornaram-se pesados, carregados de juízos e condenações. A mulher continuou, agora mais fervorosa.
Vocês não entendem. Ele não pode levar essas crianças. Elas estão sob sua maldição. Ele tem que ser preso antes que seja tarde demais. O que ela queria dizer? O que mais poderia haver por trás da história dessas crianças? O homem parecia querer se defender, mas suas palavras estavam trancadas na garganta. O pânico tomou conta de mim. Eu coloquei Davi e Clara mais perto do meu corpo, como se isso fosse o suficiente para protegê-los. O burburinho da multidão aumentava, e eu sentia os olhares acusadores. Quem é essa mulher? O que muitos não sabem? O que está acontecendo? Perguntas se acumulavam em minha mente, e uma sensação de desespero tomava conta. E se eu tivesse cometido em grande erro ao levá-los para casa? Davi, com seus olhinhos inocentes, e Clara, que agora parecia abraçar a bonequinha que eu lhe dei. Eles não eram só pobres crianças abandonadas. Eles carregavam um fardo que eu não poderia imaginar. Foi então que um policial se aproximou mais, seu olhar fixo na cena. Ele parecia mais confuso do que desconfiado. É verdade, Dona Basti? Ele buscava respostas, e me vi naquele momento como último bastião entre eles e a realidade. O peso da responsabilidade era avassalador. Eu só os encontrei. Eu não sabia. Eles estavam sozinhos. A voz tremia, e as lágrimas ameaçavam escapar. O homem, agora mais apavorado com o clima tenso, gritou em desespero. Por favor, não acreditem nela. Eu os amo. Eu lutei para salvá-los, mas a multidão estava desesperada por respostas. A verdade parecia mais importante do que qualquer emoção. Eu olhei para ele, detectando algo genuíno em seus olhos. Poderia ele realmente ser o pai? Se sim, por que tudo parecia tão conturbado? Então, o inesperado aconteceu. Um estouro, seguido por um grito agudo, e o silêncio foi quebrado novamente. Um carro, um insano que não conseguia parar e veio em direção à sala, e a multidão pareceu se afastar em pânico. Algumas pessoas começaram a gritar, e o caos foi total. Eu senti que tudo girava, e no meio disso, só conseguia pensar em Davi e Clara. O que aconteceria com eles? E enquanto tentava mantê-los seguros, uma sombra surgiu em direção ao carro. O mundo ficou em câmera lenta, e vi o homem com os olhos intensos sendo atingido. O impacto foi brutal. O grito que saiu de mim foi primitivo e duro, cercando aquele momento em um eco de horror. O que está acontecendo? A dúvida dançava em minha mente, e o mistério se tornava cada vez mais espesso. Quem eram realmente Davi e Clara? E qual era a verdadeira conexão entre eles e aquele homem? O que eu fiz ao trazê-los para minha casa? Ali, talvez, eu estivesse no meio de algo ainda maior, algo que mudaria nossas vidas para sempre. E essas perguntas explosivas ecoavam na minha mente já sobrecarregada. O impacto do carro atingindo o homem foi como um trovão, quebrando o caos na multidão. O grito que eu soltei ecoou em meu próprio ouvido. Uma mistura de terror e desespero. Davi e Clara começaram a chorar ainda mais, suas pequenas mãozinhas apertando o tecido da minha blusa, como se sentissem a turbulência em torno deles. Eu me sentia paralisada, observando enquanto o homem caía ao chão, seu corpo desacordado, o olhar perdido no vazio. O silêncio que se seguiu era pesado. Ninguém ousava se mover, todo mundo preso à cena, como se o tempo tivesse parado. Então, como se fosse um sinal, alguém na multidão gritou: "Chama a ambulância!" Esse grito foi suficiente para quebrar a rigidez que nos envolvia. As pessoas começaram a se mover, criando um tumulto, mas eu permaneço lá, imóvel, presa no meu pensamento. Quem era aquele homem? Ele realmente era o pai? Se sim, o que tinha feito? A mulher que gritou contra ele se aproximou, esfregando os olhos como se estivesse acordando de um pesadelo. Ele é o culpado. Ele fez algo terrível. O pânico na sua voz me fez tremer. E eu apertei Davi e Clara mais forte,
como se a segurança deles dependesse de mim. Os policiais se apressaram até o homem caído, enquanto a multidão murmurava, questões e julgamentos voando como flechas. Você viu? Foi tudo culpa dele. Essas crianças devem ser salvadas. O ódio e o medo começaram a se misturar e eu percebi o perigo crescente. O mais assustador, no entanto, era a frágil conexão que havia começado a se formar entre mim e aquele homem. O que só luta por Davi e Clara queria dizer. Em um movimento abrupto, o homem se contorceu, como se tentasse se levantar, mas os policiais o seguraram. A tensão era palpável. Não, eu só queria proteger elas. Sua voz era um sussurro, mas eu a ouvi claramente. O desespero dele fez meu coração apertar, e uma parte de mim desejou acreditar que ele havia mudado. Mas outra parte temia pela segurança das crianças. Davi olhou para mim, sua inocência cortando o ar pesado que nos cercava. E então, em um momento que eu jamais poderia prever, uma mulher da multidão avançou. Sua expressão estava cheia de raiva e nojo. Ele não é o pai, ele é apenas um criminoso. A mãe delas foi assassinada. As palavras dela reverberaram no ar como um tiro, e a agitação que provocou foi instantânea. O homem congelou. Seu olhar se transformou de desespero em um pânico desesperador. A mulher continuou. Essas crianças estão envolvidas em algo muito mais sombrio. O chão sob meus pés parecia se romper. O que ela estava dizendo? Meu estômago revirou e a realidade começou a desmoronar ao meu redor. Como assim algo mais sombrio? O que eu havia feito ao acolher Davi e Clara? Eles podem ser apenas inocentes ou estarem envolvidos em uma trama de crime? Outro grito ecoou, e os policiais pareciam mais confusos do que nunca. O olhar do homem em mim nada mais tinha de esperança. Era repleto de dor e vergonha. Com um barulho crescendo, um dos policiais se virou para a mulher, exigindo em voz alta: "O que você quer dizer com isso?" Ela apenas balançou a cabeça. Um riso nervoso escapou dela. "Eu vi tudo. Vocês não entendem. Eles não são apenas crianças abandonadas, são especiais." O murmúrio crescente tomou conta da multidão. Meu coração estava prestes a saltar do peito. O que poderia ser tão especial? O que ela estava insinuando? Davi e Clara começaram a tremer mais. Eles eram apenas crianças inocentes. Por que tinham que ser puxados para essa confusão? O olhar do homem do chão buscava minha compreensão, e uma terrível revelação perfurou meu cérebro. Nessa cidade, algo obscuro estava se formando, e Davi e Clara poderiam ser o centro disso. E quando tudo parecia desmoronar, da rua ecoou outro grito ensurdecedor. Era um som de sirenes. A polícia reforçando a área. Eu olhei para Davi e Clara, lágrimas agora escorrendo pelo rosto de um e o olhar apavorado do outro. O caos estava apenas começando. O que realmente havia por trás da história deles? Qual era a verdade que eu nem sabia que precisava descobrir? Enquanto o desfile de perguntas e medos aumentava dentro de mim, uma única coisa foi clara. Meu mundo nunca mais seria o mesmo. Meu coração ainda batia acelerado, e o mundo ao meu redor parecia girar. As sirenes se aproximavam, mas havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar. O olhar do homem caído estava fixo em mim, e eu senti uma conexão estranha, como se ele fosse um reflexo de um segredo que eu nunca conheci. Davi e Clara choravam, e eu apenas queria protegê-los. Mas o que estava acontecendo? A mulher da multidão olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. Você não entende, Dona Basti. Ele é o responsável pelo que aconteceu. Se ele se aproximar delas, elas estarão em risco. E o som da sua voz era cortante. Cada palavra batia no meu peito como se fosse um soco. O homem estava tentando se levantar, mas a dor parecia dominá-lo. Com a chegada da polícia, a tensão aumentou. Eles cercaram o homem e a intensidade da situação me sufocava. Era como se eu estivesse em um pesadelo. E então, do meio da multidão, alguém gritou, uma voz que sortiu um efeito imediato em todos nós.
As crianças têm que ser retiradas do controle dele. Ele é parte da maldição. O mundo parou. As palavras dela reverberaram na minha mente. Maldição? O que era isso? Era um eco de algo que eu mal entendia, mas que parecia tão real e tão ameaçador. Davi e Clara choravam ainda mais, e eu olhei para os dois, desejando que pudesse fazer tudo parar, até mesmo o tempo. Então o homem gritou, com uma força surpreendente: "Não acreditem nela. As crianças estão em segurança comigo." Ele levantou a voz, e pela primeira vez eu senti que havia uma confiança desesperada naquelas palavras. Mas e se ele estivesse mentindo? O que havia de verdade naquelas acusações lancinantes? Foi nesse momento que a mulher que havia gritado anteriormente avançou mais, seu olhar determinado e destilando um veneno invisível. "Elas são o que ele precisa. Ele precisa delas por causa do que fez." E em um impulso de pura emoção, ela revelou: Ele era o amante da mãe delas. Ele foi o motivo dela desaparecer. Um silêncio sepulcral despencou sobre todos nós, como se o tempo tivesse congelado. Meu cérebro zumbia com a revelação. Era como se o chão tivesse se aberto sob mim. O homem não era apenas um pai desesperado. Ele estava ligado a algo muito mais sombrio. A mulher continuou. Cada palavra uma facada. E a mãe delas não foi apenas assassinada, ela foi sacrificada. Um arrepio percorreu minha espinha. Sacrificada? Isso não fazia sentido. Cada um na multidão olhava para o homem com olhos cheios de julgamento. E eu sentia que estava na linha de frente de um incêndio. O que eu havia feito ao acolher aquelas crianças? Davi e Clara, as inocentes, eram parte de uma história que envolvia dor, traição e talvez até mesmo crime. Um dos policiais, agora mais confuso do que nunca, virou-se para mim. "O que isso significa, Dona Bast? Você sabia de algo sobre a mãe?" Minhas pernas tremiam, e eu sabia que as respostas não estavam claras, nem para mim. Como eu poderia saber? Não tinha ideia de que havia sombras pairando sobre Davi e Clara. O homem começou a se levantar, mas os policiais o seguraram novamente. A situação estava prestes a se tornar ainda mais explosiva. "Eu não sou o que ela diz. Eu só queria proteger as crianças. Elas precisam de mim", ele gritava. E havia algo em sua voz que me fez hesitar. A multidão estava empolvorosa. Gritos e murmúrios se mesclavam, e eu não conseguia pensar com clareza. Como as coisas se tornaram tão complicadas. O olhar do homem se encontrou novamente com o meu, e pela primeira vez eu vi lágrimas nos seus olhos. E então ele disse algo que me atingiu como um relâmpago. "Dona Bast, a mãe delas me deixou uma mensagem. Elas não são apenas especiais. Elas têm um destino que mudou tudo." Meu coração parou por um segundo. Um destino? O que ele queria dizer com isso? Antes que eu pudesse processar suas palavras, as sirenes finalmente cortaram o ar pesado, e mais policiais chegavam. O que aconteceria agora? Eu estava presa em um turbilhão de segredo e mentira. Davi e Clara. Elas eram inocentes ou parte de algo muito maior? Algo que ainda estava além da minha compreensão. Enquanto o caos se espalhava, uma pergunta esmagava minha mente. O que mais eu não sabia sobre Davi e Clara? O que estava prestes a ser revelado que poderia mudar tudo? E como eu, uma avó comum, poderia estar no centro de uma tempestade tão devastadora? O mundo ao meu redor parecia estar em câmera lenta. O homem caído no chão, a tensão da multidão e os gritos de Davi e Clara foram todos como ecos distantes. Eu estava presa entre a dúvida e o medo, lutando para entender o que estava realmente acontecendo. O homem olhava para mim, seu olhar cheio de desespero, enquanto a mulher continuava a lançar acusações como pedras afiadas. "Não é só o que parece, Dona Baste." A mulher da multidão gritou mais uma vez, seu tom elevado carregado de pânico. "Ele tem que ser parado. As crianças estão em perigo. Você não pode deixá-las com ele."
Suas palavras cortaram o ar, e eu senti que meu coração despencava. O que isso significava para mim, para Davi e Clara? O homem tentava se levantar novamente, mas o peso dos policiais o prendia no chão. Ele parecia estar perdendo a batalha entre a raiva e a dor. Então, como se uma bomba tivesse sido detonada, algo inusitado aconteceu. Do fundo da multidão, uma nova voz surgiu, alta e clara. Chega disso! Ele não é o que pensam. Era uma jovem, com cabelos cacheados e uma expressão que misturava coragem e desespero. Ela empurrou a multidão e chegou mais perto, seu olhar fixo no homem. Sou eu quem os procurei. Eles são meus irmãos. As palavras dela caíram como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Irmãos? Como poderia ser? Davi e Clara? Eram gêmeos, filhos de uma mãe que havia desaparecido em circunstâncias terríveis. O que isso significava? A mulher que havia gritado antes ficou paralisada, fazendo a expressão dela mudar de raiva para confusão. Não pode ser verdade, ela retrucou, mas a garota parecia firme, um brilho de determinação em seus olhos. É verdade, sim. A mãe dela era minha mãe também. A história deles está conectada à nossa família. A jovem se virou para mim com um apelo no olhar. Dona Bast, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Ele estava tentando reunir a família. Davi apertou a minha blusa, seu pequeno corpo tremendo de medo. Clara, que só tinha olhado para a garota, parecia questionar tudo, os pequenos olhos cheios de confusão. O que você quer dizer? Eu perguntei, a adrenalina pulsando nas minhas veias. Ela não desapareceu, Dona Bast. Ela foi forçada a fugir. E agora elas estão em perigo. A jovem logo desabafou. Ela fez um pacto, um acordo para proteger as crianças, e por isso elas têm que ficar longe do pai, a menos que sejam levadas por alguém da família. As revelações dela eram bombásticas e estavam indo em turbilhão dentro de mim. Cada frase se desenrolando como uma teia complexa que eu mal conseguia entender. O homem, que antes me parecera um monstro, agora parecia mais complexo. Ele não era um simples criminoso, mas talvez um protetor. Como posso acreditar em você? A pergunta escapuliu da minha boca, mas a resposta parecia um eco. Justo quando a tensão estava em seu auge, um barulho estrondoso ecoou, interrompendo tudo. Um caminhão da polícia chegou com sirenes gritando, e eu senti o meu coração sair pela boca. Naquele instante, a multidão se dividiu, mas a pressão estava insuportável. O desconhecido estava sentado diante de mim e eu percebi que as respostas que eu buscava estavam prestes a serem reveladas. Balançando com a força do tumulto emocional, eu me voltei para o homem no chão. Seu olhar encontrou o meu mais uma vez. Ao mesmo tempo, o polícia que havia se aproximado dele olhou apreensivo para a jovem. Você tem certeza disso? Se ela for quem diz ser, devemos agir rápido antes que algo pior aconteça. A confusão se instalou. Aquela nova dimensão da história se desdobrava como um mistério, enquanto o homem ao chão encarava a jovem com lágrimas nos olhos. O que mais eu não sabia? As peças estavam se juntando de uma forma que fazia meu estômago revirar. E para Davi e Clara, a ideia de que suas vidas poderiam estar ligadas a esse emaranhado de segredos me deixava em estado de choque. Mas e se no fim tudo fosse parte de um plano que eu não compreendia? O que significava para Davi e Clara se mais verdades ainda estavam por vir? Enquanto a multidão se agitava e o caos continuava, eu sabia que essa história estava apenas começando e que a reviravolta estava prestes a me deixar ainda mais sem chão. O mundo ao meu redor parecia estar em câmera lenta. O homem caído no chão, a tensão da multidão e os gritos de Davi e Clara foram todos como ecos distantes. Eu estava presa entre a dúvida e o medo, lutando para entender o que estava realmente acontecendo. O homem olhava para mim, seu olhar cheio de desespero, enquanto a mulher continuava a lançar acusações como pedras afiadas.
Não é só o que parece, Dona Bast. A mulher da multidão gritou mais uma vez, seu tom elevado carregado de pânico. Ele tem que ser parado. As crianças estão em perigo. Você não pode deixá-las com ele. Suas palavras cortaram o ar e eu senti que meu coração despencava. O que isso significava para mim, para Davi e Clara? O homem tentava se levantar novamente, mas o peso dos policiais o prendia no chão. Ele parecia estar perdendo a batalha entre a raiva e a dor. Então, como se uma bomba tivesse sido detonada, algo inusitado aconteceu. Do fundo da multidão, uma nova voz surgiu, alta e clara. Chega disso! Ele não é o que pensam. Era uma jovem, com cabelos cacheados e uma expressão que misturava coragem e desespero. Ela empurrou a multidão e chegou mais perto, seu olhar fixo no homem. Sou eu quem os procurei. Eles são meus irmãos. As palavras dela caíram como um soco no estômago. O que Ana estava dizendo? Irmãos? Como poderia ser? Davi e Clara eram gêmeos, filhos de uma mãe que havia desaparecido em circunstâncias terríveis. O que isso significava? A mulher que havia gritado antes ficou paralisada, fazendo a expressão dela mudar de raiva para confusão. Não pode ser verdade, ela retrucou. Mas a garota parecia firme, um brilho de determinação em seus olhos. É verdade, sim. A mãe delas era minha mãe também. A história deles está conectada à nossa família. A jovem se virou para mim com um apelo no olhar. Dona Bast, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Ele estava tentando reunir a família. Davi apertou a minha blusa, seu pequeno corpo tremendo de medo. Clara, que só tinha olhado para a garota, parecia questionar tudo, os pequenos olhos cheios de confusão. O que você quer dizer? Eu perguntei, a adrenalina pulsando nas minhas veias. Ela não desapareceu, Dona Bast. Ela foi forçada a fugir. E agora elas estão em perigo. A jovem logo desabafou. Ela fez um pacto, um acordo para proteger as crianças. E por isso elas têm que ficar longe do pai, a menos que sejam levadas por alguém da família. As revelações dela eram bombásticas e estavam indo em turbilhão dentro de mim. Cada frase se desenrolando como uma teia complexa que eu mal conseguia entender. O homem, que antes me parecera um monstro, agora parecia mais complexo. Ele não era um simples criminoso, mas talvez um protetor. Como posso acreditar em você? A pergunta escapuliu da minha boca, mas a resposta parecia um eco. Justo quando a tensão estava em seu auge, um barulho estrondoso ecoou, interrompendo tudo. Um caminhão da polícia chegou com sirenes gritando, e eu senti o meu coração sair pela boca. Naquele instante, a multidão se dividiu, mas a pressão estava insuportável. O desconhecido estava sentado diante de mim, e eu percebi que as respostas que eu buscava estavam prestes a serem reveladas. Balançando com a força do tumulto emocional, eu me voltei para o homem no chão. Seu olhar encontrou o meu mais uma vez. Ao mesmo tempo, o policial que havia se aproximado dele olhou apreensivo para a jovem. Você tem certeza disso? Se ela for quem diz ser, devemos agir rápido antes que algo pior aconteça. A confusão se instalou. Aquela nova dimensão da história se desdobrava como um mistério, enquanto o homem ao chão encarava a jovem com lágrimas nos olhos. O que mais eu não sabia? As peças estavam se juntando de uma forma que fazia meu estômago revirar. E para Davi e Clara, a ideia de que suas vidas poderiam estar ligadas a esse emaranhado de segredos me deixava em estado de choque. Mas então, de repente, como se algo no ar tivesse mudado, uma sombra passou por mim. Foi tão rápida que quase não percebi. E do nada, um tiro disparou de dentro da multidão. O estrondo paralisou todo mundo. Um grito cortou o ar, e eu vi tudo em câmera lenta. A jovem caiu, seu corpo colidindo com o chão. O homem gritou, correndo para ela. Não, não. O que vocês fizeram? As sirenes da polícia agora pareciam um eco distante no caos que se formava. O que estava acontecendo? Meu coração parou por um segundo.
Davi e Clara estavam chorando, enquanto eu mal conseguia processar o que acabara de acontecer. A jovem, que parecia ser a chave para tudo, estava ali, caída, e eu não sabia se estava viva ou morta. O homem a segurava, tentando parar o sangue que escorria, seus olhos preenchidos com um medo, que eu mesma sentia. A multidão começou a gritar, alguns se afastando e outros se aproximando, como se estivessem paralisados por terror. E bem lá no fundo da confusão, percebi uma figura que tentava se esgueirar. Era uma sombra fugidia, mais rápida que a mente poderia acompanhar. O que isso significava? Quem tinha disparado aquele tiro? E por quê? A adrenalina corria nas minhas veias enquanto eu tentava entender a nova reviravolta. Com tudo acontecendo tão rápido, eu sentia que a realidade estava desmoronando ao meu redor. Para Davi e Clara, o mundo estava desmoronando e eu precisava agir. O que isso significava para nós, para eles? O futuro deles, a história que eu pensava ter salvado, agora estava perdida em um mar de sangue e mistério. Eles são inocentes, gritei, mas minha voz mal se destacou em meio ao caos. Aquela sombra, quem quer que fosse, agora estava se esgueirando em direção a nós. E eu sabia que desta vez eu precisava proteger aqueles pequenos a qualquer custo. O que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a camada de mentiras e segredos que já começava a se descascar? O mundo ao meu redor parecia estar em câmera lenta. O homem caído no chão, a tensão da multidão e os gritos de Davi e Clara foram todos como ecos distantes. Eu estava presa entre a dúvida e o medo, lutando para entender o que estava realmente acontecendo. O homem olhava para mim, seu olhar cheio de desespero, enquanto a mulher continuava a lançar acusações como pedras afiadas. Não é só o que parece, Dona Basti. A mulher da multidão gritou mais uma vez, seu tom elevado, carregado de pânico. Ele tem que ser parado. As crianças estão em perigo. Você não pode deixá-las com ele. Suas palavras cortaram o ar e eu senti que meu coração despencava. O que isso significava para mim, para Davi e Clara? O homem tentava se levantar novamente, mas o peso dos policiais o prendia no chão. Ele parecia estar perdendo a batalha entre a raiva e a dor. Então, como se uma bomba tivesse sido detonada, algo inusitado aconteceu. Do fundo da multidão, uma nova voz surgiu, alta e clara. Chega disso, ele não é o que pensam. Era uma jovem, com cabelos cacheados e uma expressão que misturava coragem e desespero. Ela empurrou a multidão e chegou mais perto, seu olhar fixo no homem. Sou eu quem os procurei, eles são meus irmãos. As palavras dela caíram como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Irmãos? Como poderia ser? Davi e Clara eram gêmeos, filhos de uma mãe que havia desaparecido em circunstâncias terríveis. O que isso significava? A mulher que havia gritado antes ficou paralisada, fazendo a expressão dela mudar de raiva para confusão. Não pode ser verdade, ela retrucou. Mas a garota parecia firme, um brilho de determinação em seus olhos. É verdade, sim. A mãe delas era minha mãe também. A história deles está conectada à nossa família. A jovem se virou para mim com um apelo no olhar. Dona Basti, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Ele estava tentando reunir a família. Davi apertou a minha blusa, seu pequeno corpo tremendo de medo. Clara, que só tinha olhado para a garota, parecia questionar tudo. Os pequenos olhos cheios de confusão. O que você quer dizer? Eu perguntei, a adrenalina pulsando nas minhas veias. Ela não desapareceu, Dona Basti. Ela foi forçada a fugir. E agora elas estão em perigo. A jovem logo desabafou. Ela fez um pacto, um acordo para proteger as crianças. E por isso elas têm que ficar longe do pai, a menos que sejam levadas por alguém da família. As revelações dela eram bombásticas e estavam indo em turbilhão dentro de mim. Cada frase se desenrolando como uma teia complexa que eu mal conseguia entender.
O homem, que antes me parecera um monstro, agora parecia mais complexo. Ele não era um simples criminoso, mas talvez um protetor. Como posso acreditar em você? A pergunta escapuliu da minha boca, mas a resposta parecia um eco. Justo quando a tensão estava em seu auge, um barulho estrondoso ecoou, interrompendo tudo. Um caminhão da polícia chegou com sirenes gritando, e eu senti meu coração sair pela boca. Naquele instante a multidão se dividiu, mas a pressão estava insuportável. O desconhecido estava sentado diante de mim, e eu percebi que as respostas que eu buscava estavam prestes a serem reveladas. Balançando com a força do tumulto emocional, eu me voltei para o homem no chão. Seu olhar encontrou o meu mais uma vez. Ao mesmo tempo, o policial que havia se aproximado dele olhou apreensivo para a jovem. Você tem certeza disso? Se ela for quem diz ser, devemos agir rápido, antes que algo pior aconteça. A confusão se instalou. Aquela nova dimensão da história se desdobrava como um mistério, enquanto o homem ao chão encarava a jovem com lágrimas nos olhos. O que mais eu não sabia? As peças estavam se juntando de uma forma que fazia meu estômago revirar. E para Davi e Clara, a ideia de que suas vidas poderiam estar ligadas a esse emaranhado de segredos me deixava em estado de choque. Mas então, de repente, como se algo no ar tivesse mudado, uma sombra passou por mim. Foi tão rápida que quase não percebi, e do nada um tiro disparou de dentro da multidão. O estrondo paralisou todo mundo. Um grito cortou o ar e eu vi tudo em câmera lenta. A jovem caiu, seu corpo colidindo com o chão. Um homem gritou, correndo para ela. Não! Não! O que vocês fizeram? As sirenes da polícia agora pareciam um eco distante no caos que se formava. O que estava acontecendo? Meu coração parou por um segundo. Davi e Clara estavam chorando, enquanto eu mal conseguia processar o que acabara de acontecer. A jovem, que parecia ser a chave para tudo, estava ali, caída, e eu não sabia se estava viva ou morta. O homem a segurava, tentando parar o sangue que escorria, seus olhos preenchidos com o medo que eu mesma sentia. A multidão começou a gritar, alguns se afastando e outros se aproximando, como se estivessem paralisados por terror. E bem lá no fundo da confusão, percebi uma figura que tentava se esgueirar. Era uma sombra fugidia, mais rápida que a mente poderia acompanhar. O que isso significava? Quem tinha disparado aquele tiro e por quê? A adrenalina corria nas minhas veias enquanto eu tentava entender a nova reviravolta. Com tudo acontecendo tão rápido, eu sentia que a realidade estava desmoronando ao meu redor. Para Davi e Clara, o mundo estava desmoronando e eu precisava agir. O que isso significava para nós, para eles? O futuro deles, a história que eu pensava ter salvado, agora estava perdida em um mar de sangue e mistério. Eles são inocentes, gritei, mas minha voz mal se destacou em meio ao caos. Aquela sombra, quem quer que fosse, agora estava se esgueirando em direção a nós. E eu sabia que desta vez eu precisava proteger aqueles pequenos a qualquer custo. O que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a camada de mentiras e segredos que já começava a se descascar? Enquanto tudo girava e os gritos ecoavam na minha mente, tudo que eu conseguia pensar era em Davi e Clara. Eles estavam apavorados, suas pequenas mãos agarrando meu vestido, e eu sentia como se uma parte de mim estivesse se despedaçando na incerteza. A jovem caída no chão sugava toda a energia da cena. O homem, que eu pensava ser um potencial criminoso, estava em um estado de desespero absoluto, suas mãos cobrindo o ferimento da irmã. De repente, algo se moveu na multidão. Um homem, com um olhar intenso, avançou, as feições marcadas por uma certeza assustadora. Ele estava vestido de forma simples, mas havia algo nele que parecia imponente. E então ele gritou: "Pare, todos vocês!" Sua voz era tão poderosa que fez até a multidão hesitar. Vocês não sabem o que estão fazendo. As vozes da multidão abafaram a sua, mas o que ele fez a seguir calou todo mundo. Ele puxou uma corrente que estava presa ao seu pescoço, e quando ela se destacou do seu corpo,
Uma luz estranha começou a emanar dela. Essas crianças não são o que vocês pensam. Elas carregam a linhagem dos antigos. O murmúrio que se seguiu foi quase ensurdecedor. As pessoas começaram a se afastar dele, medo tomando conta. Os olhares de todos se voltaram para mim e para os gêmeos. Meu coração parecia estar prestes a explodir. Linhagem dos antigos? O que isso queria dizer? O homem ao chão, com a jovem em seu colo, olhava fixamente para a corrente luminosa. A magia estava no ar, uma sensação palpável. Então o homem com a corrente se virou para mim. Dona Basti, você deve entender. Eles foram feitos mais que crianças comuns. Seu olhar era profundo, arrancando pedaços do meu entendimento. Se não os proteger, não serão apenas eles que sofrerão as consequências, mas toda a cidade. As palavras dele ressoaram em minha mente como um eco distante, uma verdade escondida em um labirinto de segredos. E enquanto eu tentava compreender a magnitude do que ele dizia, o homem que estava no chão se levantou abruptamente. Ele ainda estava ferido, mas a determinação nos olhos dele era assustadora. Ninguém vai tocar neles, ele gritou, sua voz cheia de convicção. Olhei para Davi e Clara enquanto eles olhavam para os dois homens confusos, e a certeza de que estavam no meio de algo muito maior me atingiu como um soco no estômago. As sirenes da polícia ainda ecoavam, mas para mim, o que importava agora era a batalha de verdades que se desenrolava diante de mim. Dona Basti, você precisa saber. A jovem, ainda no chão, levantou a mão com esforço, como se tentasse se impor. Ele não é um criminoso. Eu sou, eu que escapei. A verdade a atingiu como um golpe. Eu hesitei, sentindo que o chão sob meus pés se movia. Ela estava se entregando. E embora meu coração quisesse acreditar nela, muitas perguntas ainda estouravam na minha mente. O que estava em jogo? Quem eram realmente aqueles gênios? E por que a polícia não arriscava vir mais perto? O clima estava todo conturbado, minha cabeça girava. E antes que eu pudesse digerir a informação, como um filme se desenrolando com cenas borradas, a mulher da multidão se adiantou de novo, seu olhar aflito. Ela fez um pacto com forças que não compreendemos. Se você não a deter, as crianças estarão em perigo. A intensidade da situação cresceu. Mas o que isso significava? A tensão no ar era esmagadora. Enquanto a verdade de cada um começava a se desgastar, o homem da corrente estava entre o medo e a determinação. O homem que se dizia pai olhava sua irmã, quase como se estivesse se preparando para um confronto apocalíptico. Meu desespero crescia. O que eu faria com tudo isso? Eu poderia perder Davi e Clara numa batalha sobrenatural entre segredos e realidades distorcidas? E se o homem da corrente estivesse certo? Meus instintos de avó dispararam, enquanto o universo de tudo o que eu sabia estava prestes a desmoronar ao meu redor. No meio daquele mar de incertezas, sentia que a única coisa que eu ainda poderia fazer era proteger aqueles pequenos, porque no final, o que eu havia pensado ser um simples ato de bondade poderia me colocar em uma posição de sacrifício. A luz da corrente cintilou, e o sorriso tenso do homem me fez questionar minha própria lealdade. E então, justo no instante em que tudo parecia prestes a desmoronar, uma sombra se lançou sobre nós. Alguém tinha aproveitado a confusão para se esgueirar, com um plano ainda mais obscuro por trás da cortina de caos. O futuro de Davi e Clara estava ameaçado. Mas como eu, uma simples avó, poderia combater um destino que parecia ter sido traçado antes mesmo deles nascerem? O que mais eu não sabia? O homem com a corrente brilhante no pescoço se aproximou, seus olhos fixos na garota, e vi um misto de determinação e desespero nele. Por favor, não a deixem morrer, ele gritou, cada palavra carregada de urgência. O olhar do homem, que se dizia pai, se alternava entre a dor e a fúria. Ele se ajoelhou ao lado da jovem e pude ver as lágrimas correrem pelo seu rosto. Carla, não, eu não deixarei você desaparecer também.
Seus gritos cortavam o ar e a multidão, que a princípio estava em choque, começou a murmurar, as vozes crescendo em um burburinho ansioso. Davi e Clara se encolheram em mim, suas pequenas mãozinhas agarrando meu vestido com força, com medo do que poderia acontecer. O medo era palpável e eu sentia meu coração disparar. O homem da corrente se virou, mirando a multidão. Ela não é uma criminosa. Ela só queria proteger as crianças. E agora vocês estão colocando a vida delas em risco por ignorância. O propósito dele era claro, e a empatia brotou dentro de mim, mesmo no meio do caos. Você está dizendo que elas estão em perigo? Perguntei, tentando entender. Que tipo de perigo? Ele balançou a cabeça, sua voz tremendo. Um fardo ancestral, um legado que não compreendemos totalmente. Se a maldição se concretizar, a cidade inteira sofrerá. No fundo, naquele instante percebi que o que estava em jogo não era só a vida da jovem, mas talvez o destino de todos nós. O pai da menina estava agora de joelhos, tocando o rosto dela com as palmas das mãos, enquanto os policiais hesitavam em agir. A tensão era imensa e tudo parecia prestes a desmoronar. Chame a ambulância, alguém gritou. Um agente começou a se mover, mas ainda tinha medo de fazer algo errado, e o olhar da multidão estava dividido. Gritaram por justiça, por respostas, mas no fundo sabíamos que as verdades estavam entrelaçadas por amarras invisíveis, como uma rede antiga e desgastada. Carla começou a abrir os olhos lentamente e o homem a segurou com força, como se tivesse força suficiente para trazer ela de volta. Carla, você está comigo. Não desista. Ele chorava e a dor transbordava, misturada à esperança. E foi ali, naquele momento intenso e emocional, que uma mudança aconteceu. A luz da corrente começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse respondendo ao desejo dele. A magia começou a fluir, uma onda de energia que parecia conectar todas as almas ali presentes, unindo nossos destinos numa única pulsação. E então, do nada, um silêncio variado tomou conta da cena. A voz do homem da corrente cortou esse silêncio. Se você acredita que Davi e Clara são a chave para quebrar a maldição e reunir a família, então precisam ser levadas para o lugar certo. Ele se virou para mim, seu olhar ardente. Dona Basti, você precisa ser a ponte, a protetora deles. O peso das palavras dele quase me fez cair. Eu, uma avó comum, com um papel crucial neste drama maior. E se falharmos? Eu perguntei, os tremores da incerteza se aglomerando em meu estômago. E se estivermos atormentados por algo que não podemos controlar? Então vamos lutar, juntos, ele concluiu. As vozes da multidão começaram a ecoar em apoio, como uma onda crescente. A vida da minha família dependia disso. Um arrepio percorreu minha espinha, mas assim como a escuridão parecia dominadora, uma fagulha de esperança começou a brilhar, aqui e ali. Enquanto atendentes médicos chegavam, tratavam Carla com urgência, e um novo ar de determinação despertava em mim. Davi e Clara, tão pequenos, precisavam de mim. Aquela briga não era apenas sobre eles, mas sobre todos nós. A luta estava apenas começando, e eu não poderia falhar. E assim, tudo o que eu mais temia se transformou em algo poderoso e belo. Com as vozes unidas em apoio, uma decisão se formou no meu coração. A luz que começava a ressurgir refletia a nossa união. Cada um de nós tinha uma história, cada uma entrelaçada na outra. E eu sabia que no momento em que fiz essa escolha, nossos destinos estavam para sempre conectados. Este é o momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. A sua participação faz toda a diferença nesta jornada.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos!